Muito bem, seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também. Esse é o Nobile Ânimo. Estamos aqui na leitura de Lucas 20. Vamos falar hoje da leitura de Lucas 20. Você vai se surpreender com o nível de autoridade de Jesus, né, e de itens que ele compartilha aqui, né, que Lucas escreve a respeito de Jesus, do nosso Mestre Jesus Cristo aqui, tá? E é interessante, né, porque quando a gente se abre para o novo, se abre para que a gente possa viver o novo de Deus na nossa vida, sem dúvida fica muito mais fácil compreender o sentido da nossa vida, né? E isso é quase um movimento que a gente está criando aqui de leitura diária juntos, né? E por isso que é muito importante. Nobile ânimo, eu acho que eu nunca falei para vocês o que significa nobile ânimo. Do latim significa coração nobre, é aquele coração que está sempre pronto para aprender, aquele coração que não é arrogante, que não é ensoberbado, né? Aquele coração que não está manchado, mas é um coração que busca sempre o melhor, busca o novo, busca o bem, busca a presença de Deus, né? Então é um movimento. Toda vez que a gente busca de verdade aqui a presença de Deus através da sua própria palavra, a gente se abre para o novo, a gente abre o nosso coração para o aprendizado também, e daí se torna um coração nobre. Talvez por isso que isso passa a ser até um movimento, né? Um movimento chamado nobilianismo, né? Quase dessa maneira. Por que não? Então, bem-vindo por fazer parte desse movimento, e hoje vamos ler Lucas 20 juntos, tá? Normalmente eu começo lendo fazendo a leitura sobre o hoje, né? Sobre o significado na linguagem de hoje para facilitar o entendimento. Depois a gente lê rapidamente sobre a linguagem Almeida Revista e Atualizada, que é uma das típicas antigas que eu gosto muito, tá? É particular, tá? Tem algumas pessoas que gostam mais da Revista e Corrigida, enfim, é costume mesmo, né? Costume. Mas nesse caso eu tive o costume, eu tive esse crescimento, esse envolvimento com a palavra, lendo muito na Bíblia Shed, né, do pastor Shed, que é uma Bíblia de 1929, se não me engano, essa edição aqui. E tem até a King James, que é mais anterior até, tá? São traduções anteriores também, mas o importante é você começar. Na hora que você começa, aquilo que vai trazer entendimento, compreensão e até a paixão por poder compreender mais vai facilitar muito. Então a ideia aqui é que qualquer um possa entender comigo, e aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração eu possa compartilhar com você também aqui durante a nossa leitura. Tá bom? Vamos nessa? Então é tudo novo para mim, eu também não sei o que virá e desse caso aqui, mas o que brotar eu vou compartilhar com você também. Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui agora. Então tá aí, acho que tá dando para ver bem, né? Para aproximar melhor, eu vou aqui nessa primeira, da parte esquerda aqui, ó, Lucas 20, né? Tô aqui, vamos começar falando da autoridade de Jesus. Você vê, uma tradução de hoje coloca como a autoridade de Jesus. Na tradução Almeida Revista e Atualizada, a autoridade de Jesus, desculpe, fala que a autoridade de Jesus e o batismo de João. Você vê que é mais completo, o entendimento acaba sendo mais completo em alguns pontos, eu gosto muito por isso, tá? Vamos lá então. Indo aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Olha lá, acho que fica melhor pra gente ler juntos aí. Nossa, ficou bom, né? Ficou na tela inteira. Então acompanha comigo. Certo dia, Jesus estava no pátio do templo, ensinando o povo e anunciando o evangelho. Então chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei, junto com alguns líderes do povo, e perguntaram: diga para nós, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Ele é questionado. Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam, quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: o que é que vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, esta multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era profeta. Por isso responderam: nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar. Jesus disse: pois então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Os lavradores maus. Depois, Jesus contou essa parábola para o povo. Certo homem fez uma plantação de uvas, arrendou-a para uns lavradores e depois foi viajar, ficando fora por muito tempo. Quando Jesus
Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou outro empregado, mas eles também bateram nele, pois o trataram de modo vergonhoso e o mandaram de volta sem nada. Então ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também bateram nele e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou: o que vou fazer? Já sei, vou mandar o meu filho querido, tenho certeza de que vão respeitá-lo. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então eles jogaram o filho para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora? O que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros lavradores. Então as pessoas que estavam ouvindo disseram: que Deus não permita que isso aconteça. Mas Jesus olhou bem para eles e disse: as Escrituras Sagradas afirmam: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Interessante, hein? E aí continuamos. A pergunta sobre os impostos. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola e queriam prendê-lo ali mesmo, porém tinham medo do povo. Então começaram a vigiar Jesus. Pagaram alguns homens para fazerem perguntas a ele. Eles deviam fingir que eram sinceros e procurar conseguir alguma prova contra Jesus. Assim o mestre da lei e os chefes dos sacerdotes teriam uma desculpa para o prender e entregar nas mãos do governador romano. Esses homens perguntaram: mestre, sabemos que aquilo que o Senhor diz e ensina é certo. Sabemos também que o Senhor não julga pela aparência e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a má intenção deles e disse: tragam aqui uma moeda. De quem são o nome e a cara que estão gravadas nela? São do imperador, responderam eles. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo, por isso ficaram calados, admirados com a resposta dele. A pergunta sobre a ressurreição. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva, para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Então o segundo casou com a viúva, e depois o terceiro. E assim a mesma coisa aconteceu com 7 irmãos. Isto é, todos morreram sem deixar filhos. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: nesta vida, os homens e as mulheres casam, mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como os anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus porque ressuscitarão. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que estava em fogo, ele escreve que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos. Aí alguns mestres da lei disseram: boa resposta, mestre, e não tinham coragem de lhe fazer mais perguntas. A pergunta sobre o Messias. Em seguida, Jesus perguntou a eles: como se pode dizer que o Messias é descendente de Davi? Pois o próprio Davi disse assim no livro de Salmos: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos meus pés. Se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser o descendente de Davi? Jesus e os mestres da lei. São perguntas retóricas de Jesus, super inteligentes, né? Jesus e os mestres da lei. O povo todo estava escutando e Jesus disse aos discípulos: cuidado com os mestres da lei, que gostam de usar capas compridas e de ser cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra mais nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens. E para disfarçar, fazem orações compridas.
Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Até aqui. Bom, então a gente leu aqui, você vê que a gente passa por alguns pontos importantes aqui. Então, no capítulo 20, no verso 1 ao verso 8, trata então da autoridade de Jesus, tá certo? Depois, a gente tem os lavradores maus, é uma parábola que Jesus conta a respeito dos lavradores maus, que vai do 9 até o verso 18. Depois a pergunta sobre os impostos, que vai do 19 até o 26. E depois a pergunta sobre a ressurreição, que vai do 27 até o 40. E por último, a pergunta sobre o Messias, que vai do 41 ao 44, e Jesus e os mestres da lei, do 45 ao 47. Tá bom? Então você vê que a gente tem aí bons versos, uma passagem super interessante, tá? E agora, enquanto a gente faz aqui o comparativo para o teu entendimento, eu vou aumentar um pouquinho mais aqui e eu vou lendo. E nesse ponto, a partir de agora, eu vou ler e aquilo que eu posso interromper, tá bom? E aquilo que tiver de interrupção vai ser importante aqui para poder compartilhar com você. Se faltou alguma coisa, se você não entendeu também, eu já peço para você assinar o canal, apertar aí o sininho também para receber os próximos vídeos, para a gente continuar na leitura, e nessa leitura comentada, claro. E deixa o teu comentário aqui embaixo, tá? Teu comentário aqui embaixo se faltou alguma coisa que você não compreendeu, por exemplo, porque a ideia é criar uma comunidade para que a gente possa se autoajudar mesmo, né? Então vão surgir coisas aqui que tem a ver, que vão falar muito forte no teu coração nesse momento, e outras que vão falar diretamente para outras pessoas. Mas sem dúvida, a palavra de Deus é viva, porque Ele vive. Tá bom? Então vamos lá. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguiram nestes termos: Dize-nos, com que autoridade fazem estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Então você já vê que aqui, primeiro, que naqueles dias quem veio até eles foram os principais sacerdotes e os escribas, quer dizer, aqueles que não estavam satisfeitos com o que Jesus estava fazendo, com os milagres, enfim, com o questionamento mesmo de várias posturas que eram posturas de aparência e não de coração, porque o que Deus deseja é o nosso coração. E aqui nesse caso você vê os sacerdotes e os escribas questionando a respeito da autoridade de Jesus. Jesus, de forma muito inteligente, faz uma pergunta para eles retóricas, né? Fala: olha, eu também vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus? Ele diz o seguinte: se eles... também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então ele faz uma pergunta, uma pergunta também que deixa os saduceus, os fariseus, os escribas, eles ficam ali completamente tomados, né? Aliás, tomados de dúvida, na real, porque eles não sabem como responder. Porque eles até pensam assim, então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Então eles não acreditavam em João como um profeta, mas o povo sim. Então, dependendo da resposta que eles dariam, eles poderiam sofrer algum tipo de sanção ali do próprio povo, tá certo? Então por isso eles optaram por responder o seguinte: então Jesus... aí por fim responderam que não sabiam. Então Jesus disse o seguinte: então já que vocês não sabem, pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Ponto, acabou o papo ali, entendeu? Não foi em frente. Se vocês não podem responder, também não posso responder de onde vem a minha autoridade. Ponto. Incrível, incrível, incrível como Jesus, a sabedoria, o entendimento, né? A busca, quando a gente tem a possibilidade de buscar a mente de Cristo, é uma coisa incrível, porque esse nível de autoridade, de poder e de sabedoria é incrível, incrível, é muito legal. Eu oro muito a Deus para que Ele possa descortinar, desvendar os nossos olhos para que a gente possa contemplar as maravilhas da lei do Senhor. Mas indo à frente aí vem as parábolas dos lavradores maus. Essa é muito forte, porque aqui há uma comparação pura e simples do reino de Deus, e vocês vão perceber como acontece isso, né? A seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. Então um homem tinha lá uma vinha, né? Vinicultura, tinha uma vinha, e arrendou para outros homens cuidarem, tá? No devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem um fruto da vinha. Então eles tinham direito, o dono da terra tinha direito a uma parte
da produção de frutas, claro. E ele mandou um dos seus servos para falar com os lavradores para que eles dessem a parte deles. Os lavradores, porém, olha só, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Então fizeram a maldade de não entregar e despacharam vazio. Uma afronta ao dono da terra. Né? Mas em vista disso, enviou-lhe outro servo. Então ele foi lá e enviou outro servo, mas eles também a esse espancaram e depois o ultrajaram e o despacharam vazio também. Mandou ainda um terceiro. Também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei então o meu filho amado. Talvez o respeitem. E aí aconteceu o pior. Vendo, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, mantemo-lo para que a herança venha a ser nossa. Matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. Então, olha o nível de maldade e nessa parábola que Jesus demonstra mesmo, até com a ganância acima, passando por cima de qualquer tipo de ética para poder alcançar aquilo que deseja. E lançando-o fora, fizeram assim, fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? É a pergunta de Jesus. Virá então, exterminará aqueles lavradores e passará simplesmente a vinha a outros. É simples isso. Então quem colhe, quem planta, colhe. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido. Então eu volto aqui, quero chamar a tua atenção para uma coisa muito importante. Deixa eu voltar comigo aqui um pouquinho. Olha que tremendo, né? Esse é um paralelo claro com o reino do Senhor, o reino de Deus, e com a missão dada ao Filho de Deus. Imagina que no passar dos anos, muitos profetas foram enviados ao povo para que as pessoas pudessem converter seus caminhos, se converter dos maus caminhos e buscar ao Deus vivo. E olha que o povo de Israel tinha uma palavra clara, né? Você vê em Deuteronômio, você já ouviu falar, eu acredito, por exemplo, dos mandamentos. Ali existiam referências claras de qual caminho seguir para que você possa ter uma vida mais próxima de Deus. E entre tantos acontecimentos, de tantos personagens que viraram grandes personagens na Bíblia, né? Mas aqui, o que é interessante nessa parábola? Jesus, ele traz claramente através de uma parábola aquilo que acontece conosco. Você imagina, você recebeu a tua vida. Você recebeu a tua vida. Tua vida não é tua. Você compreende isso? Mas você é como um mordomo que cuida, né? Então você é como um lavrador que recebe a terra. Essa terra é arrendada para você poder cuidar. Em dado momento, o dono da terra pede algumas coisas para você. Você não é dono de nada. Entenda, você não é dono da sua vida. Você não é dono da sua família. A gente está de passagem aqui. Quanto tempo vai demorar para que você perceba e se arrependa dos teus maus caminhos? De verdade. Procure o Senhor. Quanto tempo mais? Eu espero que mais nenhum segundo. Porque essa parábola ela faz uma relação clara com aqueles que rejeitaram, inclusive, o filho do dono da terra. E eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você entendeu a obra salvadora e redentora de Jesus Cristo, não tem como se afastar. Não tem como se afastar dessa presença. Então, o que eu quero te colocar aqui, né? Voltando aqui, continuando na leitura. A gente tem aqui, então, falamos da parábola, então você vê como é forte, como aqueles que escutavam entenderam, e por que Jesus fazia claramente essas parábolas para que ficasse fácil o entendimento? Simplesmente por isso. Eles traziam para a realidade do povo naquela época histórias que eles podiam compreender. Então as pessoas podiam compreender o que era um lavrador, o que era uma terra arrendada, o que era você ser uma pessoa justa, ética, devolver aquilo que foi colocado nas tuas mãos.
E muitas vezes as pessoas entendiam isso de uma maneira muito fácil, né? Porque quem arrendava uma terra devolvia ao dono da terra aquilo que é correto, até para não sofrer a sanção legal. Imagina no mundo espiritual, por que isso não era feito também com o Filho de Deus? Por quê? Né? Bom, indo à frente tem a questão do tributo. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos. Então eles queriam pegar Jesus, né, na curva, né, com algum erro para poder acusá-lo. Pois perceberam que, em referência a eles, disseram essa parábola, mas temiam o povo. E de verdade era isso. A parábola que Jesus colocou eram para os homens da lei, os escribas, aqueles que conheciam a lei e que haviam rejeitado e rejeitavam vários profetas também. Né? Como João, né, a gente viu nos primeiros versos, como João foi negado por eles mesmos. Né? Eles não acreditavam em João Batista. E João Batista foi aquele que abriu o caminho para a vinda do Messias. Ele batizou Jesus. Ele anunciou a vinda do Messias. No final das contas, este era o povo que vivia nesse período, né? Entendendo o contexto, né? Para depois a gente falar um pouquinho mais do subtexto aqui, mas quando a gente lê o texto já fica claro o contexto da época. Tá? Estou só esclarecendo mais ainda para vocês aqui. Mas observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Então você vê que os caras puxam o saco aqui de Jesus primeiro, né, não sei o que, sabemos que é justo, e aí mandam uma pergunta: é lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhe o ardil, respondeu: mostrai-me um denário. Eles pegaram a moeda de um denário. Quem tinha na esfinge? A esfinge da moeda era César, né? Então ele perguntou: de quem é a esfinge e a inscrição? A efígie e a inscrição. Prontamente disseram: de César. Eu falei esfinge, né? É efígie. Esfinge é a dos egípcios. Tudo bem, perdão. Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e, admirados da sua resposta, calaram-se. Mais uma vez a sabedoria de Jesus aqui à prova. Os saduceus e a ressurreição. Os saduceus, diferente dos fariseus, eles não acreditavam na ressurreição. Tá? Então, basicamente, nos dois partidos, os saduceus, se a gente pudesse colocar nos dias de hoje, é como se os saduceus fossem das pessoas mais ricas, era o partido, né, dentro da religião judaica, das pessoas mais abastadas, e a maioria, a grande massa, era fariseu, né, eram as pessoas que acreditavam na ressurreição. Enfim, então tem essa diferença aqui para você poder comparar também, e é legal entender isso. Né? Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Olha só a pergunta aqui. Eles fazem uma pergunta de algo que eles não acreditam. Mas para pegar na curva, tá? Então como é que vai ser na ressurreição? Se a ressurreição existe, como é que vai ser num caso como esse, que todas as vezes que naquele período, naquela época era lícito, quando um homem falecia deixando a mulher sem filhos, sem deixar filhos, o irmão deveria casar, né? O irmão na sequência deveria casar com a esposa para suscitar filhos de descendente para aquele irmão. Olha que loucura. Então aqui eles fizeram uma bagunça. Né? E aí Jesus explica a diferença entre o mundo de hoje, né, o mundo onde nós estamos, que dariam-se casais e tal, para o mundo do reino de Deus. E aí ele diz o seguinte: então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor. Então Jesus dá referência aqui de onde aparece essa palavra, né, quando ele cita. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Opa, ele fala aqui, ó, Êxodo 3.6, se você tiver dúvida aí sobre esse trecho que Jesus comenta. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac,
o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Todos vivem, tá? Então a gente não precisa entrar em detalhes aqui, muito detalhe, mas Jesus fala a diferença entre o reino de Deus e o momento da nossa vida aqui na Terra, e que a salvação ela existe agora, nesse momento. No tempo vindouro, quem tem acesso a ela agora, vivo, é que tem que aproveitar e pedir, né, perdão pelos seus pecados, pedir para que Jesus possa salvá-lo, porque do que virá, para aqueles que não conhecem o reino de Deus, vai ser choro e ranger de dentes. Isso é dito na palavra em vários momentos. Então, por isso que é importante a gente compreender isso. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Porque Jesus comparou a diferença de um para outro, ficou claro para eles, tá? Cristo, filho de Davi. Mas Jesus lhes perguntou: como podem dizer que o Cristo é filho de Davi, visto como o próprio Davi afirma no livro de Salmos? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. E como pode ser ele seu filho? Então, aqui a referência para que houvesse também esse entendimento. Significava que como é que Davi chamou o seu Senhor de Senhor, sendo que ele era seu filho? Porque ele foi feito filho, né? O envio dele era como filho de Deus. Então, por isso, Jesus questiona para que houvesse claramente aqui um entendimento claro das pessoas de como seria a vinda, né? Para entender o mundo espiritual mais uma vez. Jesus censura os escribas. Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Então, olha que interessante aqui, Jesus claramente ele alerta ao povo para tomar cuidado com a aparência. Então aqui você vê que os escribas se aproveitam, inclusive, né, das viúvas, que eram as pessoas que tinham menos, né, iam para lá devorar, eles comiam tudo, depois para justificar aquela coisa da aparência e tudo mais, ou a glutina, talvez o ato glutão, né? Poxa, justificavam isso orando ali, e oração vazia, né? Mas claramente Jesus diz aqui: estes sofrerão um juízo muito mais severo. Então você vê que aqui é aquela história da busca das aparências. Eles gostavam das saudações nas praças, gostavam de sentar nas primeiras cadeiras, e aí Jesus em muitos momentos fala assim que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então calma, guardai-vos dos escribas, guardai-vos dessa história de aparência. Por quê? Porque o que Deus deseja no final das contas, o que é? O que é? Eu falei hoje já. Ele deseja o meu e o seu coração. É isso que ele deseja. Fantástico, né? Essa é a palavra do Senhor. Eu quero aproveitar aqui, eu vou pegar aqui também, aproveitando o capítulo 20, já que a gente está em 20 aqui, eu vou pegar também algumas referências do capítulo 20 que o próprio pastor Shed colocou para nós, chamando a atenção em alguns pontos. Então, por exemplo, no 22 ele diz assim, 22, então vou voltar aqui no 22, voltar aqui um pouquinho, que a gente possa acompanhar juntos. Então, o 22 diz assim: e perguntaram: diga para nós com que autoridade você faz essas coisas. Quem lhe deu essa autoridade? E aí, o Shed, na pesquisa, diz o seguinte: estas coisas. O que significa estas coisas? Né? Significa o seguinte: especialmente a purificação do templo, que era um desafio violento às autoridades judaicas. Só o Messias teria tal autoridade, mas é impossível reconhecer a autoridade divina se não estivermos dispostos a nos submetermos a ela. Então, qual que é o princípio básico para reconhecer a autoridade? Submissão. Coisa que os saduceus, os fariseus, né, em momento algum entenderam que eles estavam ao lado do mestre. Então, se hoje você não entendeu ainda e você ainda questiona, se você ainda coloca os seus desejos pessoais à frente daquilo que Deus já te pediu, chegou a hora de acordar, de se sujeitar à autoridade do Mestre para viver o melhor do Senhor nessa terra. Tá bom? Aí vamos para o 27. Então o 27 diz assim, o 27. Por isso responderam: nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar.
No 27 ele chama a atenção assim, não sabiam. Fica patente a insinceridade dos doutores. Por quê? Porque aqui eles poderiam claramente ter dito, no 7, vou aumentar o 7 aqui para você poder acompanhar comigo também. Aí, no 7 aqui, ó, fica claro que eles não estavam falando a verdade, por medo. Por medo. E aí, claro que foi visto isso, né? Então eles estavam mentindo, né? Mentindo claramente. Bom, do 20, do 9 ao 16 aqui, os lavradores maus, a parábola dos lavradores maus, que vai até o 16, que a gente leu junto agora, eu queria dizer o seguinte: essa parábola apresenta uma pretensão messiânica e uma profecia da paixão. A vinha refere-se a Israel, tá bom? Isso eu falei para vocês já, né? A vinha então refere-se a Israel, como no Antigo Testamento. Os lavradores são os líderes do povo. Os servos representam os profetas e mensageiros enviados de Deus e maltratados através da história. E o meu filho é Cristo. A grande referência a isso é Cristo, o amado Filho unigênito de Deus, onde é um título messiânico. O desrespeito e o assassínio de Jesus acarretará a terrível ira de Deus, que no final foi o que aconteceu de fato, né? Jesus estava só predizendo mais uma vez aquilo que ele passaria. Isso que é o mais louco, né? Bom, no 29 diz assim, começa aqui os lavradores maus. Depois Jesus contou essa parábola para o povo. Certo homem fez uma plantação de uvas, arrendou-a para uns lavradores e depois foi viajar, ficando fora por um tempo. Então aqui o pastor Shedd diz o seguinte: ausentou-se do país. Lembra as parábolas sobre a vigilância. Cristo está advertindo a igreja e seus líderes durante esta era de graça para que não tomem as mesmas atitudes dos judeus. Então existe mais um alerta aqui para que não houvesse essa ausência também. No 20:15, ele chama a atenção mais o 20:15 aqui. 20:15 aqui na linguagem atualizada, a linguagem revista e atualizada, diz assim: e lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Então 20:15, lançando-o fora, excomunhão e crucificação. Então aqui é mais uma vez a comparação com o que aconteceria com ele ali, com Jesus, dali à frente. 16 diz assim: virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha aos outros. Ao ouvirem isso, disseram: tal não aconteça. O povo, ouvindo isso, disse: tal não aconteça. E no 20:17 diz então assim: o Salmo 118 foi cantado ao se completarem os muros de Jerusalém, em 444 a.C. O verso 22 desse salmo citado aqui referia a volta de Israel à Palestina e seu restabelecimento como nação, principal pedra. O judaísmo esperava uma renovação gloriosa do templo nos dias do Messias. Mostra que essa esperança se cumpriu na edificação espiritual do templo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Então até a confirmação existe aqui no caso, quando a gente compreende, né, que no final das contas houve sim a pedra que os construtores rejeitaram, né? Tá aqui, ó, peraí, 16. Eu li a 18 agora. Virá exterminar aqueles lavradores e passará a vinha aos outros. Desculpa, então o 20:16 é assim: passará a vinha aos outros, aos gentios que, crendo em Cristo, ganharam o que Israel perdeu, referindo-se aos apóstolos em proeminência no reino. Então virá, exterminará os lavradores e passará a vinha aos outros. Fantástico. Então aqui a revelação o uso, né, a chave é exatamente essa, que como os judeus rejeitaram, a chave, né, a vinha foi passada a outros lavradores, que no caso os gentios, que foram nós fomos alcançados, os romanos foram alcançados e chegou até nós nos dias de hoje também, e não apenas ao povo de Israel, que seria o povo escolhido. Então você vê que existe um plano, existe uma coisa fantástica aí também, no meu entendimento, que foi confirmado por Deus. O alcance aconteceu exatamente porque os outros não aceitaram. Talvez se tivessem aceitado, para nos alcançar Jesus e, claro, o próprio povo judeu teria sido o povo enviado para que houvesse mais conversão. De fato é isso. Mas são hipóteses que não vale a pena a gente ficar elucubrando aqui, porque não vai chegar a lugar nenhum. Mas de fato
a gente só foi alcançado como gentil porque Jesus deu a vida por nós, né? Aí depois, em 20:17, eu comecei a ler aqui sobre o Salmo 18, que fala assim, fala sobre a pedra e os construtores, né? Aqui, ó, 17. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Está falando de Jesus, porque ele foi rejeitado. Então a pedra, toda construção, ela necessita de um início, né? Ela tem a pedra que sustenta, são as principais, né? As pedras que fazem a sustentação numa construção de pedras, claro. Hoje a gente tem a referência só da construção tradicional, que você coloca os pilares, mas é como um pilar, né? Você tem a pedra fundamental, a pedra angular, é a pedra que sustenta. Então Jesus foi essa pedra, essa pedra angular, né? E isso foi cumprido, né? Essa promessa aqui foi cumprida, inclusive, como Jesus foi rejeitado e depois foi aceito por nós, né, como nosso único Senhor, Salvador e Mestre. Aqui fica claro o avanço e o entendimento dessa palavra, né? Depois no 20:18 diz assim: cair. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então diz assim: cair, tropeçar em Cristo, na cegueira da incredulidade, trará despedaçamento nesta vida pelo julgamento divino. Exemplo, a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, que foi de fato foi confirmado isso, né? A destruição do templo em 70 antes depois de Cristo pelo povo romano, por Roma, né? Na realidade, pelo Estado romano. Mas se os incrédulos persistirem na dureza de coração até passar o dia da graça, Cristo os levará ao juízo final como a palha soprada por um temporal. E aí depois tem um destaque aqui para o 20 na questão do tributo, quando fala assim: observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então olha que louco aqui, esses que foram subjugados não, que foram comprados, né? Foram subornados, ele fala o seguinte: entregá-lo. Esperavam que Jesus condenasse o tributo, despertando assim a ira dos romanos. Se apoiasse o tributo, ele perderia sua popularidade. A oposição dos judeus contra o tributo suscitou a revolta de Judas em 6 depois de Cristo. Então aqui é muito interessante porque no final, quando a gente fala sobre esse posicionamento sobre o Estado que a Roma representava e como era importante respeitar, né? E como hoje, nos dias de hoje, a gente fazer a coisa certa é sempre importante, ainda que a gente não concorde, mas se existe um líder que foi colocado sobre você, sobre a tua vida, no trabalho, na cidade onde você mora, o prefeito, no estado onde você mora, o nosso presidente, enfim, quando os líderes são colocados, existem motivos para isso, né? E a gente tem que confiar no Senhor, inclusive nesses momentos, para que aqueles justos, né, os justos sejam libertos ou livres de todo o mal, mesmo que ainda a gente tenha justos, não tenha governantes justos, né? E nesse caso, independente de qualquer coisa, o que Jesus fala assim: dai a César o que é de César, quer dizer, dá ao imperador o que é do imperador e a Deus o que é de Deus. Acabou. Eles queriam pegá-lo na curva dizendo assim: não é certo dar o dízimo, por exemplo, não é certo dar pagar o tributo, pagar o imposto, porque o imposto é roubo. Ele queria alguma coisa nesse sentido, mas Jesus fala claramente: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, que é a tua vida, que é o teu coração. Bom, no 20:28 a gente tem ainda aqui uma continuação que eu queria destacar para vocês também, que está anotado. Então, 20:28, aqui a gente entra nos saduceus e a ressurreição, né? Quando a gente descobriu hoje que os saduceus não acreditavam na ressurreição e mesmo assim foram questionar Jesus a respeito desse assunto. Eles perguntaram-lhe: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filho, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Então ele estava explicando isso porque era de fato o que acontecia, né? É a lei do levirato. Para a lei do levirato, é provável que a questão fosse inteiramente imaginária, criada pelos saduceus para negar a realidade da ressurreição. Então era uma forma de negar a realidade da ressurreição ali. Então, aprendendo mais aqui, hoje nós estamos com bastante conteúdo, hein, pessoal? Bastante conteúdo. Então, se você está com alguma dúvida,
escreve aí abaixo conforme a gente for avançando, porque tem bastante detalhe aqui. Eu quero ter alguns destaques ainda que eu quero colocar para vocês aqui também, segundo os estudos, tá? Então, indo aqui no 34 ao 36, diz assim: então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Tá? Então até aí. Aqui que eu quero destacar é o seguinte: filhos deste mundo, no literalmente é filhos desse século, significa aqueles que, como os saduceus materialistas, adotam este mundo como seu alvo e exemplo. Os filhos da ressurreição contrastam com eles de modo absoluto, tanto nesta era como na era vindoura. Então você vê os filhos do século, né, os filhos desse século, como os filhos da ressurreição. Então Jesus diferencia claramente aqui os dois tipos, né, os que escolhem as coisas que roubam a vida eterna, quer dizer, que permanecem nas loucuras desse mundo, ou escolhem a vida eterna, escolhem o tempo vindouro para entender e viver verdadeiramente a vida eterna, né? O que é melhor. Vamos pensar juntos aí. Bom, indo à frente a gente vai para o 20:37, e que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então no 37 aqui ele fala assim, trecho: as divisões em capítulos foram feitas em 1244 depois de Cristo, e em versículo entre os séculos 6 e 10. Trecho. Qual que é o trecho aqui? E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor. Aqui é o estudo do pastor Chad, mostra como que aconteceu essas divisões de capítulos, então, do Êxodo 3.6. Êxodo 3.6. No 38 ainda tem um destaque aqui que é: ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. E aí, Deus de vivos. Vários séculos depois dos patriarcas, Deus se revelou a Moisés como o Deus de Abraão. Se esses não estivessem vivos, por serem imortais, aguardando a ressurreição, Deus não podia ser seu Deus, isto é, o Deus de pessoas inexistentes. Um argumento firmado em Moisés teria validez final. Então qualquer argumento falando dos homens de Deus, dos profetas que tinham passado, era válido nesse caso, né? Porque senão não teria significado Deus ser um Deus dos mortos, e Deus é Deus dos vivos. Significa que aqueles que encontraram a salvação estão vivos. Aí há algumas controvérsias de como estariam, se estariam dormindo, enfim. Mas o mais importante é entender que não cabe a nós entrar nesse porém agora. Isso nós conheceremos, será dado a nós conhecer no momento certo. Agora o que a gente precisa é viver o presente. Entender o presente, entender que você... E é muito simples, né? Entregar a tua vida para Jesus, deixar que Ele conduza a tua vida, entender que Deus é um Deus poderoso, um Deus que cuidava, né, e cuida de nós desde o princípio, desde os primórdios. Então o nosso tempo não é igual ao mesmo, não é o mesmo tempo de Deus. Então às vezes um dia para o Senhor pode equivaler a 1000 anos nossos, entende? Então o tempo é diferente. Por isso tenha calma, tenha paz, recebe a paz, entenda que Jesus, Ele trouxe esse entendimento para que a gente tivesse paz. Isso é o mais importante, tá? Bom, aí indo à frente, eu já pulo aqui por 39, que fala dos escribas. Então disseram alguns dos escribas. Aqui, ó. Deixa eu destacar aqui para você poder ver comigo. Então disseram alguns dos escribas: mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Então aqui o destaque que eu trago é o seguinte: escribas, na sua grande maioria eram fariseus. Então os escribas eram fariseus, os quais aceitavam a ressurreição e, portanto, aprovaram a resposta de Jesus. Entendeu? Então existia uma separação entre os fariseus e os saduceus clara, mas que em dado momento aqui mesmo, infelizmente, eles se juntaram para perseguir, para destruir o mestre, né? Não entenderam a vinda do Salvador. Bom, do 42 ao 43 aqui, quando fala o Cristo, o filho de Davi, 42 e 43, que diz assim: visto
como o próprio Davi afirma no livro de Salmos. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então 42, 43 diz o seguinte, minha direita, posição de soberania real. Cristo reina agora. Inimigos seriam a morte, o pecado e as forças espirituais que se opõem. Assenta-te à minha direita, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés. Inimigos seriam a morte, o pecado e as forças espirituais que se opõem. Minha direita, posição de soberania real. Cristo reina agora. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Quer dizer, Jesus já estava lá, como filho. Essa é a prova, né? Que é o próprio Filho do Senhor. Verso 44. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. E como pode ser ele seu filho? E aí o destaque é o seguinte, Senhor, filho, na ordem patriarcal, o mais velho não podia honrar o mais novo. Assim, é uma referência à pré-existência e deidade de Cristo, o Messias. Sendo eterno, ele é antes de Davi, como também de Abraão. Então, mesmo tendo o título do filho de Davi, ele é eterno, né? Então ele já era antes de Davi. Fica claro aqui a explicação, né? Jesus censura os escribas. Bom, o destaque que eu quero trazer aqui para o 46 e 47, quando Jesus fala assim, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram a casa das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Até aí. Aqui o destaque é o seguinte, para o 46 e para o 47, que diz assim, Jesus condena severamente a vaidade, bem como a avareza e a hipocrisia religiosa. Então a vaidade, a avareza é condenada aqui, e a hipocrisia religiosa. Então, contrário de vaidade, você pode colocar aí como, a gente pode chamar com uma pessoa que é simples, né? Longe da vaidade. Depois a avareza, então a avareza, contrário de avareza, generosidade, então você tem que buscar a generosidade, a simplicidade, a generosidade, né? E a hipocrisia. Então, o que é hipocrisia? O contrário de hipocrisia é sinceridade. Então, a sinceridade, a simplicidade, a sinceridade e a generosidade, elas se aproximam do Senhor, se aproximam do reino de Deus, se aproximam de quem você é de verdade. Os escribas, seminaristas e ministros de tempo integral na religião fingiam amar a Deus e a sua palavra, mas não amavam aos seus semelhantes. Tá bom? Mais uma vez, Deus deseja o seu coração. Isso que é interessante. E aqui fala um pouquinho do princípio da mordomia também. A mordomia consiste não na quantia oferecida, mas no sacrifício envolvido, não em usar o que é preciso e oferecer o saldo, mas em dar tudo o que tenho e sou, não enriquecer a Deus, mas em eu ser mais confiante e dedicado a Ele. Não enriquecer a Deus, porque Ele é dono de tudo. Para quem enriquecer a Deus? Vai ser mais confiante e dedicado. Até aí. Ufa, hein? Capítulo 20, fantástico. Espero que você tenha sido abençoado e que você permaneça confiante nos caminhos do Senhor e que você possa viver algo extraordinário hoje por ter acompanhado conosco aqui a palavra que cura, que transforma, que liberta. Eu quero agradecer por nós, agradecer por você que está aqui comigo também. Vamos orar? Vamos lá. Pai amado, eu quero, Senhor, de maneira muito especial, te agradecer, Pai. Te agradecer pela revelação da Tua palavra, por esse momento de fé na Tua presença. Te agradecer porque o Senhor nos curou, nos libertou, nos purificou. Através do Teu sangue, Jesus, nós temos acesso à sala do trono. Eu quero te agradecer, Pai, por essa vida que está aqui
entendeu que o Senhor morreu na cruz por ele também. Que ele possa ser curado, transformado, salvo, liberto de todo mal e caminhar, meu Pai, contigo. A partir de hoje, meu Deus, livre de todas as amarras, livre de tudo aquilo que o prendia, vivendo a paz, o entendimento, a tua glória, todos os dias da vida dele e dela. Muito obrigado, Jesus. Nós te damos graças no teu santo nome. Amém e amém. Isso aí, muito bem, hein? Obrigado você que ficou comigo até aqui. Parabéns por ter ficado até agora. Amanhã nós teremos Lucas capítulo 21. Separa uma hora também do teu dia para poder acompanhar, vai fazer a diferença. Vou deixar disponível a partir sempre das 6:30 da manhã, para que você tenha um tempo aí de entrega diante do Deus vivo. Vou até fazer melhor, vou deixar disponível a partir das 5 horas, porque se você entender que acordar mais cedo faz sentido para você poder se aproximar mais de Deus e viver transformação de verdade, e ter um tempo para realizar, o tempo todo do dia para realizar, cheio de garra, cheio de convicção, cheio de poder de Deus, não tenha dúvida, vai fazer a diferença. Então, a partir das 5 horas vai estar disponível para você também mais um estudo aí, uma leitura comentada juntos, para que a gente possa crescer de maneira diferenciada e especial. Deixa o teu comentário aqui embaixo se você viveu qualquer coisa se você foi tocado e viveu qualquer coisa diferenciada aí que você quer comentar, que a gente possa criar uma comunidade aqui falando de Lucas 20 de uma maneira muito especial. Se faltou alguma coisa, você acredita? Coloca aqui embaixo também, vai fazer toda a diferença. E até o próximo vídeo então. Valeu, tchau, tchau.